Olá! Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre gestão de carreira e o quanto nós nos sabotamos muitas vezes para gerenciar nossa carreira. Então, quando a gente fala de gestão de carreira, a gente fala de alavancar, de crescer, de buscar, né, de subir, mas o quanto eu posso me auto-sabotar, me auto-boicotar nesse processo. Então, é muito importante a gente falar e lembrar que a gestão de carreira ela deve ser definida com base na estrutura, né? Qual a estrutura da sua carreira? Qual a posição que você quer? Qual a valorização que você precisa quando você pensa em construir uma carreira? Quais os requisitos necessários para você alcançá-la? Então é muito importante que a gente entenda que a gente não pode se boicotar. Isso acontece às vezes inconscientemente. Às vezes nós tomamos atitudes e ações que fazem com que nós boicotemos nossa carreira. Então é muito importante a gente pensar nisso. No final eu vou ensinar para você como você consegue evitar o auto-boicote, a auto-sabotagem da sua carreira. Assista esse vídeo até o final. Lá, aqui no YouTube, clica lá no nosso sininho, inscreva-se no nosso canal, no nosso Facebook, inscreva-se na nossa página do Fábio Boteon Carreiras, né? Lá vão ter várias novidades para você sobre carreira. Então vamos começar falando sobre a estrutura da carreira, né? A estrutura da carreira, ela tem características diferenciadas. Então eu tenho aquela carreira em linha, onde a sequência é temporal, tem a mesma direção, tem começo, meio e fim. Eu tenho aquela estrutura de carreira em rede. Há várias alternativas que eu criteriosamente defino e traço uma trajetória para ela. Eu posso ter carreiras paralelas, ou também chamada de carreiras em Y, onde eu coloco duas opções para minha carreira, a questão da especialização técnica e a questão da gestão, de ser um gestor naquela área, né? Ou que eu faça duas áreas em conjunto. A carreira proteana, que é aquela em que eu me adapto, né, a formas de relacionamento junto com a empresa, aonde eu traço um equilíbrio entre a empresa, o colaborador e o meu modelo de negócio, né? Ou seja, aonde eu quero entrar nessa empresa, aonde eu quero trabalhar. Temos também a carreira sem fronteiras, que ela vai se caracterizar, e é muito legal, tá? Por uma relação independente. Eu trabalho por projetos, eu trabalho baseado em mútuos interesses, né? Então, eu acho que a gente tem vários caminhos para estruturar a nossa carreira. E aí que é o grande ponto, né? Quem é o principal gestor da sua carreira? Você. Você é o gestor da sua carreira. E não tem nada de errado nisso. Eu não posso deixar minha carreira na mão do outro. Eu tenho que assumir as rédeas dela. A sua carreira deve estar alinhada ao seu projeto de vida pessoal, satisfazer os seus desejos profissionais, estar também alinhada ao mercado de trabalho e trazer estabilidade financeira. Todos nós queremos poder ter uma estabilidade financeira. Isso é importante para o ser humano. Ter o seu projeto de vida, os seus desejos, atender o mercado de trabalho, ou seja, não adianta nada eu ter um desejo profissional fantástico, eu ter um projeto de vida pessoal fantástico se não tem mercado para mim. E aí trazer a tão sonhada estabilidade financeira. E nesse momento, por que muitas pessoas não alavancam a sua carreira? Por que muitas pessoas não têm ascensão na carreira? Porque para alavancar a carreira, pessoal, é necessário criar um planejamento de carreira. Eu tenho que saber onde eu estou, para onde eu vou chegar. Nós já falamos um pouco disso. Desenhar objetivos tangíveis. Os meus objetivos de carreira têm que ser alcançados. Eles não podem ser futuristas demais. Eu tenho que sair da zona do conforto. É muito importante que eu me mexa para alavancar a minha carreira. Eu sou o gestor dela. Eu sou o dono dela. Eu tenho que assumir novas responsabilidades. Um gestor de carreira assume responsabilidades. Eu tenho que me manter motivado.
Eu tenho que me manter com o motor ativo, pronto, sagaz para conseguir alcançar os meus objetivos. Barreiras vão acontecer, obstáculos vão aparecer. Não há problema nenhum nisso quando eu estou preparado para superá-los, quando eu sei que eu tenho recursos internos para superá-los. Então, me manter motivado é importante. E a todo momento, construir um feedback. Quais as ações que eu tomei, quais os resultados elas tiveram, atingiram quanto do que eu precisava, o que eu preciso fazer agora ali na frente, né? Qual é o próximo passo? De passo em passo a gente chega a Roma. Então, aonde eu vou a todo momento avaliar tudo o que aconteceu de bom, tudo que não foi tão sonhado e qual é o meu próximo passo? Qual é o meu passo seguinte? Isso é muito importante da gente pensar. E aí muito pode ser feito. Quando eu começo a pensar nisso, muito acontece. Mas você se permite? Quando você se permite a crescer? Quanto você se permite a florescer nesse mercado? Porque nós temos muitas vagas, nós temos muitas colocações excelentes, mas o quanto você se permite? Inconscientemente, pessoal, alguns comportamentos fazem com que a gente fique refém do estado em que a gente está. Muitos comportamentos no ambiente de trabalho podem se tornar muito destrutivos. E agora eu vou falar 4 deles. É muito importante a gente pensar. Existem 4 comportamentos que podem destruir qualquer profissional. O primeiro deles, banalização das conquistas. Ou seja, eu tenho que reconhecer que eu estou edificando, que eu estou criando, que eu estou construindo. Eu não posso deixar de comemorar as minhas conquistas. Passo a passo elas devem ser comemoradas. Por quê? É igual um bebê. O bebê, quando ele dá um passo, a família comemora. Quando o bebê fala mamãe, a família comemora. Eu tenho que comemorar. Eu não posso banalizar as minhas conquistas. Comemorando as minhas conquistas, eu me reconheço. Comemorando as minhas conquistas, eu me sinto edificador dessa carreira. Isso é muito importante. Então, banalizar as conquistas é uma das primeiras falhas e comportamentos que eu tenho que me podem deixar destrutivo frente à minha carreira. A segunda, a busca pelo reconhecimento. Muitas pessoas buscam excessivamente o reconhecimento do outro. Isso é pura insegurança. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor, tenha consciência tranquila que você está no caminho certo, que você está fazendo o seu melhor. E não coloque em momento nenhum a sua autoestima e a sua vida à mercê do julgamento do outro. É importante e determinante que você busque o reconhecimento, que você busque o reconhecimento por você, pelo seu melhor, pela sua entrega, pela sua capacidade de realização, não aquele reconhecimento dependente do outro. Ah, será que o chefe gostou? Ah, será que eu fiz certo? Ah, será que eu fiz aquilo? Faça o seu melhor. Você fazendo o seu melhor não tem erro, não tem como dar errado. Então, o segundo erro é buscar o reconhecimento no outro, porque quando eu busco o reconhecimento no outro, eu me coloco na mão dele, eu deixo ele me julgar. Agora tem o terceiro. O terceiro é o quê? É quando eu me nego os desafios. Quando eu tenho uma negação dos desafios que aparecem na minha vida. Muitas pessoas negam seus desafios, não ousam, né? Ficam estáticas. Então vem aquelas frases tipo assim, sou bom demais para me sujeitar a isso. Nunca, eu, doutor, nunca. Não sou capaz de realizar essa tarefa. Imagina, uma tarefa muito difícil. Não permita isso. Acorda, menina, não fuja da raia. Os desafios estão aí para serem superados e você tem recurso para isso. Se você chegou até aqui agora, é porque você tem competência, você tem condições. Não se negue. Não permita
que você se fique parado, prostrado frente aos desafios. E o quarto grande erro que a gente tem, que a gente se auto-boicota. A gente fica pensando no copo meio vazio. Quando eu não olho positivamente, isso é um destrutor intenso para a vida. O copo meio vazio destrói qualquer ser humano. O seu copo tem um conteúdo. Não permita que o olhar pessimista faça com que ele se sinta meio vazio. Eu tenho aqui, ó, o meu copo de água. Ele tem um conteúdo. Se está meio cheio ou meio vazio, não importa. Ele tem um conteúdo. Aproveitar e tomar uma aguinha, né? Não existe um copo meio vazio ou meio cheio. Existe um copo com conteúdo e esse conteúdo a cada dia pode receber uma gota de água a mais. Esse conteúdo a cada dia pode crescer um pouco mais e melhorar e fazer com que você agregue mais valor na vida do outro. Agregar valor ao outro é fundamental. Agregar valor à empresa é fundamental. Então, em momento algum, deixe que a banalização das suas conquistas, né? Não comemorar as suas conquistas, buscar reconhecimento no próximo, negar os desafios, né? Fugir dos desafios e entender que o seu copo está meio vazio, atrapalhem a sua busca, a sua carreira, o seu sucesso, a realização do seu sonho. Você está no mundo profissional adulto. Realize seus sonhos, busque, lute, vá, você é capaz, você pode. Agora, fora isso, nós temos profissionais que remam contra a sua própria maré. E aí a gente tem alguns perfis aí. Embora esses profissionais tenham algumas coisas que não são boas e que impedem eles de alavancar, por isso que eles remam contra a própria maré, existem sempre um lado bom em tudo. Tudo na vida tem dois lados. Né? O lado não tão bom, mas o lado também bom. Então a gente sempre tem algo a fornecer, mas não deixe ser um profissional que reme contra a sua própria maré. E aí eu vou falar de alguns modelos aí para ver se você se encaixa em algum deles. E aí busque o seu melhor. Então o primeiro tipo de profissional é aquele encantador. Ele tem medo de decepcionar as pessoas, de ser julgado. Ai, meu Deus, o que vão dizer de mim, né? Ele não sabe dizer não. Ele usa a gestão da sedução. É horrível isso. Mas, ao mesmo tempo, ele é acolhedor, ele é querido, ele é divertido e até um ótimo membro de equipe. Né? Mas o quanto de resultado ele dá quando ele tem medo de ser julgado, ele tem medo de se decepcionar. Esse é um risco. Se eu não me propor a viver, o que vão dizer de mim? Quando eu faço o meu melhor, quando eu entrego o meu melhor, vão falar o meu melhor. O outro é aquele exilado, né? Ele tem medo da rejeição, ele não confia nas pessoas, ele é muito inseguro, tem um comportamento autodestrutivo, né? Arriscado. Muitas vezes ele veste aquela máscara falando, não, eu sou bom, eu faço, não estou preocupado com nada porque tudo vai acontecer bem, deixa os outros falarem, eu vou para frente. Tome cuidado, não seja cego. Não seja cego, tá? Confiar nas pessoas é criar elos. Confiar nas pessoas é construir redes, é construir networking, é dando que se recebe, não se esqueça nunca disso. Confie para que as pessoas confiem em você. Mostre um comportamento que não é autodestrutivo. Mostre um comportamento em que você está ali para o que der e vier. E se der certo, ótimo. Se não der, vamos retomar, vamos fazer um feedback, vamos crescer. Só que esse profissional também, né, tem um lado. Ele é motivado, ele é impulsionado pelo sucesso, ele se joga nos desafios às vezes sem pensar, tá? E se mantém encorajado, mesmo diante das falhas. Então, assim, embora ele tenha medo da rejeição, embora ele não confie nas pessoas, seja inseguro, ele veste uma máscara e fala, não, vamos lá, eu sou destemido, eu não estou nem aí, vamos tocar, vamos fazer. Mas lá no fundo, existe uma insegurança muito forte, que não deixa ele alavancar o tanto dele, porque não deixa ele aceitar as suas fragilidades. Então, é muito difícil ser ele. Um outro modelo de profissional é o procrastinador, né? É aquele indivíduo que ele
ele vai deixando a coisa acontecer, né? Ele demora para dar o pontapé inicial. Por quê? Ele se esconde num perfeccionismo. Olha, eu tenho que fazer o meu melhor, eu não posso ter erros, tá? Então ele tem muito medo de cometer erro, muito, muito medo de cometer erro. Mas se esconder no perfeccionismo, né? Como eu já ouvi várias vezes, o perfeito é inimigo do feito. Ele é um profissional que sempre está ali buscando, sempre tem uma correção, sempre tem que pensar, sempre tem que melhorar. E aí o que, que acontece? Ele não consegue terminar, mas quando termina ele apresenta um trabalho de alta qualidade e rico em detalhes. Quando termina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o procrastinador, ele vai fazendo o quê? Ele vai deixando, né? Não, mas eu tenho que melhorar, e aí vai, ó, o tempo dos projetos vão aumentando. Um outro profissional é o seguidor de regras. Ah, esse menino é obediente. Ele é obediente ao extremo, gente. Ele só faz o que mandam. Também tem um nível de insegurança importante, né? Ele possui elevado medo dos superiores. Quem pode manda, quem tem juízo obedece, é o ditado dele. E aí ele é altamente confiável, ele é responsável, ele veste a camisa da empresa mesmo não sendo valorizado, e é o profissional preterido dos líderes que gostam da rádio peão, que gostam do leve e traz. E não se esqueça, todo mundo que leva, traz. Então, se ele está levando informação sua para alguém, ele vai trazer de alguém para você. Tá? Mas ele é obediente. Então, ele segue as regras. Então, é aquele metódico, obediente, sistemático, que só obedece o chefe. Pode qualquer outro falar. Ele só vai obedecer o seu superior. Temos também aquele profissional inseguro, né, que tem um perfil em que ele vive se achando incapaz. Ele é inseguro demais, ele tem medo de não ser bom o suficiente, ele adora julgar, ele critica ferozmente os que possuem sucesso, mas ele é esforçado, ele procura sempre fazer um excelente trabalho, é gentil, é simpático, é humilde, né? Oh, meu Deus, eu sou muito humilde, é um excelente ouvinte, ele ouve muito bem, mas ele nunca se sente capaz. Então, essa insegurança, esse profissional inseguro, traz para a gente um ambiente de não alavancar, além de começar a julgar muito. Né? Ele julga muito e faz críticas pesadas, porque a insegurança dele ele projeta no outro. Nós temos também o fabricador de desculpas. Adoro esse. O fabricador de desculpas, ele evita ao máximo assumir responsabilidade. Por quê? Porque ele não pode ser culpado. Ele nunca vai ser culpado. Tá? Então, ele cria desculpas em vez de soluções, ele evita tomar decisões, ele não gosta muito de assumir liderança de equipe, tá? Mas é observador, ele é atento, né? Às vezes é um bom jogador, incentiva todo mundo do time, porque se ele incentivar e todo mundo for assumindo responsabilidades, ele não precisa fazer. E aí nós temos o pessimista, que é o nosso último profissional que eu vou falar para vocês. O pessimista, ele tem medo da adversidade. Ele tem medo de passar dificuldades, ele tem medo das suas dores, tá? Mas o que que acontece? Ele vai e ele enxerga a dificuldade em tudo que faz. Ele facilmente abandona projetos. É difícil trabalhar com o pessimista porque tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Mas muitas vezes ele é sensível, ele é carinhoso. Como ele tem um ar pessimista demais, né? Ele tem medo da adversidade, de passar essas dificuldades, então ele tem muita compaixão de quem erra, tá? E ele fala, não falei que não ia dar certo? Eu falei que não ia dar certo, né? Mas aí ele fica ouvindo bastante, porque quando ele ouve bastante, ele vai criando mecanismos para não conseguir. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas aí o que eu tenho que fazer para fugir dessa autossabotagem, né, Fábio? O que a gente precisa fazer? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, tem que olhar bem o seu interior, tem que se conhecer muito bem, né? Pense o porquê deve gerenciar a sua carreira.
Qual é o propósito de você gerenciar a tua carreira? Porque quando você entende o porquê que você deve ser o gestor da sua carreira, já começa a virar a chavezinha na tua cabeça. Então pense o porquê você deve gerenciar a sua carreira, qual é o propósito. Aí é a primeira dica que eu dou para fugir da autossabotagem. Por que eu preciso? Depois que eu pensei o porquê que eu preciso, o que eu devo fazer para não permitir que eu caia nas armadilhas do meu inconsciente, para não me permitir pensar em que deve não ser feito, mas sim me permitirem pensar no que deve ser feito, né? E se não existisse barreira nenhuma, o que eu faria? Qual seria a ordem das minhas tomadas de decisões da minha carreira? É tomar as rédeas. Então, por que eu tenho que tomar as rédeas? O que eu devo fazer para tomar as rédeas? E aí sim vem o como. Como fazer a gestão? Como gerenciar o passo a passo dessa minha carreira? E agora, gente, eu vou dar um segredinho bem legal para vocês. Vocês têm que pensar muito bem como se motivar para gerenciar sua carreira. Fabricar um motivador interno, tirar os sabotadores da sua vida, né? E aí tem um exercício que é muito interessante. Você deve perder uns 40, 60 minutos fazendo esse exercício. Mas esse exercício tem que responder 4 perguntas. Então, fabricar um motivador interno, entender o porquê, o que, como, eu parto a partir de 4 perguntas. A primeira, o que você vai ganhar se gerenciar sua carreira? Esse é um motivador de prazer. Quais são os elementos da sua vida atual que você pode perder se gerenciar sua carreira? Vamos pensar, eu ganho o que gerenciando a minha carreira? Tá? Agora, ganhando, gerenciando a minha carreira, o que eu posso perder também com isso? Eu tenho que me motivar, né? Ganhando. Então, se eu for lá gerenciar minha carreira, se eu investir num curso de inglês, se eu for no MBA, se eu fizer um curso de aprimoramento, aonde eu chego? Isso vai me dar prazer. Segunda pergunta, o que você perderá se gerenciar a sua carreira? O que você pode fazer para minimizar essas perdas? Porque quando eu penso que eu perco gerenciando minha carreira, eu estou pensando no que pode me sabotar. Essas perdas te impedem de mudar, então eu tenho que sempre pensar, existe perda de gerenciar minha carreira? Sim, eu vou ter que gastar um tempo planejando, eu vou ter que me privar de algumas coisas para executar, sem problema nenhum, não há problema nenhum nisso. Mas essas perdas te impedem de mudar, então o que você pode fazer para minimizar essas possíveis perdas? Isso vai te trazer a resposta do que te impede de mudar. Terceira pergunta, o que você ganhará se não gerenciar a sua carreira? Ou seja, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu ganho o que com isso? Esses sabotadores não deixam que você saia da zona de conforto. É o ponto que determina a sua mudança. O que eu ganho se eu não gerenciar minha carreira? Se eu ficar pensando nisso, eu não mudo. Eu não mudo porque eu vou ter muletas, mas milhões de muletas segurando minha carreira. E o que você perderá se você não gerenciar a sua carreira? Quais as dores, frustrações terá se você não conseguir alavancar na sua carreira? É importante porque quando eu vejo que eu estou perdendo se eu não fizer, eu agarro e faço. Eu agarro e faço. É igual aquele indivíduo que ele entra no rio e ele vai nadar, e quando ele vê que ele não vai conseguir, ele vai se superar, ele vai nadar mais para atingir. Por quê? Porque ele precisa ganhar do concorrente, ele precisa estar lá na frente. Você deve estabelecer garantias em sua vida que ajude você a seguir à frente. Não se esqueça, pergunte o que você fará, o que você ganhará se gerenciar sua carreira, o que você perderá se gerenciar sua carreira, o que você ganhará se não gerenciar a sua carreira e o que você perderá se não gerenciar a sua carreira. E agora mãos à obra. Dê liberdade aos seus sonhos, dê liberdade aos seus desejos. Comece a planejar sua mudança. Trace seus objetivos, divida-os em metas semestrais. Então eu tenho um objetivo grande nesse semestre, no primeiro semestre, no segundo semestre, o que eu vou ter que realizar? Depois pega esse semestre, divide em metas mensais. Depois em metas mensais, divida em metas semanais. E aí por último, dia a dia, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer depois. Crie metas diárias para atingir o teu objetivo da semana.
Cria metas semanais para atingir o teu do mês, cria mensais para atingir o seu semestral. E aí você se transforma. E aí você não foge da autossabotagem. É incrível como um dia após o outro, viver um dia após o outro, faz você chegar aonde deseja. Faz você chegar ao resultado final. Então não se esqueça disso. Dê liberdade aos seus sonhos, crie objetivos anuais, divida por semestre, planeje sua mudança e conte comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Fazer essa transição, mudar, gerenciar a carreira não é fácil, mas é possível e a gente está junto.